E aí? Prontos para mais uma dose? Nossa história começa em uma floresta escura. Li Yeon, uma médica de árvores, estava cuidando de uma delas quando, ao se preparar para ir embora, ouviu gritos. Um homem implorava por sua vida. Assustada, Li Yeon se escondeu e viu, em choque, outro homem enterrando o pobre coitado vivo. Tremendo, ela tentou pegar o celular para ligar para a polícia, mas acabou pisando em um graveto. O estalo fez o homem parar imediatamente o que estava fazendo. Com um leve sorriso, ele olhou em sua direção e disse apenas uma palavra: corra. Sem pensar duas vezes, Lee Yeon começou a correr desesperadamente pela floresta. Conseguiu ligar para a polícia e pedir ajuda, mas antes que terminasse a ligação, o homem lançou uma linha que se enrolou em seu pescoço. Ela caiu, engasgando. Perto dela estava a serra elétrica que havia deixado cair. Sem pensar duas vezes e tomada pelo instinto de sobrevivência, ela a pegou e acertou o homem com força. Antes que ele pudesse reagir, o mesmo homem que estava sendo enterrado apareceu e o acertou com uma pedra, fazendo o agressor desmaiar ali mesmo, naquela floresta escura. O homem salvo foi embora, deixando Lee Yeon sozinha com o psicopata inconsciente. 2 anos depois desse acontecimento, Lee Yeon estava em uma escola conversando com o diretor sobre uma árvore que parecia ter dificuldade para respirar. Mas o diretor só queria dar um calote nela. Percebendo isso, Lee Yeon o confrontou, mas decidiu ir embora, furiosa. Pensava em como certos homens achavam que podiam enganá-la tão facilmente. Foi então que sua chefe, Shuja, ligou para ela. Se você não chegar em 5 minutos, vou abrir a porta do segundo andar. Estou ouvindo uns barulhos estranhos. Preocupada, Lee Yeon acelerou a moto e respondeu: não abra a porta, já estou chegando. Mas assim que desligou, Chuja mandou o chaveiro abrir mesmo assim. O que ela não sabia era que, atrás daquela porta, estava um psicopata que havia passado os últimos 2 anos em estado vegetativo. Lee Yeon freia bruscamente e corre pelos corredores até o segundo andar. Pare! Ela grita. Chuja, com semblante irritado, se vira para ela. Por que você não confia em mim, Lee Yeon? Pergunta magoada. Lee Yeon respira fundo, ainda tentando recuperar o fôlego. Não é isso. Eu só... não queria que você abrisse essa porta. É perigoso, responde, tentando esconder a tensão em sua voz. Chuja franze a testa. Perigoso? O que tem aí dentro, afinal? Lee Yeon força um sorriso, disfarçando. Só... equipamentos velhos, produtos químicos, nada demais. Mente sem conseguir olhar em seus olhos, mas a verdade era muito mais sombria. 2 anos atrás, logo após o incidente na floresta, Lee Yeon havia sido sequestrada por Kwon Gi-seok, o irmão do psicopata. Naquela época, ele lhe fez uma proposta cruel. Ela cuidaria do irmão dele. Manteria o homem em estado vegetativo vivo e escondido naquela cidade. E, em troca, ele prometia procurar o homem que o deixou assim. Mas havia uma ameaça nas entrelinhas. Se você recusar, ele dissera, não terei problema nenhum em fazer você parecer a culpada perfeita. Desde então, Lee Yeon vive sob esse acordo silencioso. Durante 2 anos, a única coisa que soube sobre aquele homem foi o nome dele, Kwon Chai-woo. Todas as noites, ela subia até aquele quarto e torcia para que ele nunca acordasse. Mas ultimamente, algo parecia diferente. O corpo imóvel às vezes se contraía, como se algo dentro dele estivesse tentando despertar. Seu pedido não havia adiantado nada. Na manhã seguinte, bem cedo, Chuja mostrava uma foto para Lee Yeon. Era de um rapaz, elegante, sorriso discreto. Ele é o filho do dono da empresa de paisagismo Soli. Um bom partido para você, disse Chuja, animada. Lee Yeon olhou para a foto, depois e recusou com firmeza. Não, obrigada. Chuja insistiu. Pensa bem, Lee Yeon. Seria uma ótima oportunidade. Ainda mais agora que não estamos recebendo tantos trabalhos.
Mas os olhos de Li Yeon se estreitaram, involuntariamente. O nome So lhe fez sua mente voltar ao hospital Dongseo e a lembranças que preferia enterrar. Li Yeon, chamou Shuja, tirando-a dos pensamentos. Você precisa recuperar todos os contratos perdidos. Já marquei um encontro com ele para você. O quê? Li Yeon se levantou indignada. Eu já disse que não quero. Não vou sair com ele, não sou uma aproveitadora. Antes que Shuja pudesse responder, Li Yeon saiu apressada. Vou cuidar do jardim, disse, tentando encerrar o assunto. Do lado de fora, o ar fresco ajudava a acalmar sua cabeça. Enquanto caminhava entre as árvores, pensava em como só queria uma vida tranquila, sem segredos, sem medo. Já estava acostumada com aquela rotina. No início, morria de pavor de que ele acordasse. Mas com o passar dos 2 anos, a ideia de tê-lo ali, imóvel, havia se tornado quase um alívio. Mais tarde, já de noite, Li Yeon caminhava pelo corredor escuro em direção ao quarto. Abriu a porta devagar e parou. A cama estava vazia. O som das máquinas ainda preenchia o quarto, mas o corpo que deveria estar ali havia desaparecido. Seu coração disparou, e de repente, na mente dela, ecoou a voz fria de Kwon Gi-seok. Você seria a culpada perfeita. Lee Yeon se virou, ofegante, e então o viu. Kwon Chai-woo estava ali, parado na penumbra, encarando-a em silêncio. Antes que pudesse reagir, ele a empurrou contra a cama com força. Ela lutou, confusa. Como ele tem tanta força, pensou. Depois de 2 anos em coma, era para estar fraco, atrofiado. Mas ele parecia cheio de energia, o olhar frio e perdido. Você, murmurou ele apertando o braço dela. É alguém importante para mim? Ou alguém que eu posso matar sem problema algum? Lee Yeon ficou em choque. Ele segurava uma seringa próxima ao pescoço dela, pronto para atacar. Ela tentou explicar, a voz trêmula. Você estava doente. Eu. Eu estava cuidando de você. Mas ele apenas a encarou, confuso, furioso. E naquele instante, Lee Yeon percebeu. Kwon Chai-woo havia perdido a memória. Assustada, Lee Yeon tentou pensar rápido. A mão dele ainda segurava a seringa ainda perto do pescoço dela. Nós tínhamos uma relação muito forte, ela disse, a voz trêmula. Você não pode me machucar. Kwon Chai-woo estreitou os olhos, o olhar frio e desconfiado. Em um movimento rápido, segurou o rosto dela com firmeza. Quem disse isso a você? Perguntou, a voz rouca carregada de ameaça. Lee Yeon sentiu o coração disparar. Não via outra saída. Se dissesse a verdade, ele poderia matá-la. Então, mentiu. A lei, respondeu com esforço. Eu sou sua esposa. As palavras pairaram no ar por um instante. Kwon Chai-woo a olhou em silêncio, o olhar confuso, quase vazio. Minha esposa? Murmurou, antes que seus olhos perdessem o foco. O corpo dele amoleceu, e ele desabou inconsciente nos braços dela. Lee Yeon ficou parada por um momento, sem saber se devia agradecer ou entrar em pânico. Seu peito subia e descia rapidamente, e a única coisa que conseguia pensar era: isso vai me matar um dia. Um mês depois. O sol brilhava entre as folhas enquanto Lee Yeon cuidava de mais uma árvore. Mas então, o celular vibrou no bolso do macacão. Ela atendeu a ligação sozinha. Alô? Do outro lado, a voz do médico soou calma, profissional. Senhorita Lee Yeon, estou ligando sobre Kwon Chai-woo. Ainda não sabemos exatamente quando ele vai acordar novamente. Mas devo dizer que a recuperação dele nas últimas semanas foi impressionante. Lee Yeon se endireitou, tentando disfarçar a ansiedade. Isso quer dizer que ele vai melhorar? Em certo sentido, sim, respondeu o médico. Mas há algo raro no caso dele. Chamamos de hipersonia. Ele pode dormir por longos períodos.
às vezes até 12 dias seguidos. Li Yon suspirou, quase aliviada. 12 dias? Repetiu, um sorriso escapando. Então ele vai dormir bastante. Sim, e já estou providenciando para que ele seja transferido de volta para sua casa, completou o médico. Assim que desligou, Li Yeon não conseguiu conter um pequeno riso nervoso. A ideia de tê-lo por perto, mas adormecido, parecia quase uma bênção. O que ela não sabia é que o médico havia esquecido de mencionar algo importante. Nos relatórios, constava que o paciente apresentava sinais de comportamento anormal, hiperfagia, fome excessiva e agressividade. Mas o médico, convencido de que ele ficaria dormindo por dias, deixou para avisar depois. Enquanto caminha, vá pelos corredores do hospital, pensou distraidamente. Preciso ligar para Kwon Seok e avisar que o irmão dele acordou depois de 2 anos. Mas mesmo assim, não conseguiu afastar da mente uma lembrança. A última coisa que Kwon Chai-woo havia sussurrado antes de desmaiar. Por favor, não acorde. Já era tarde da noite. Lee Yeon caminhava pelos corredores silenciosos da casa. Enquanto subia as escadas, pensava em como iria se livrar da mentira, a de ser a esposa de Kwon Chai-woo. Suspirou, nervosa, e abriu a porta do quarto. Mas parou imediatamente. A cama estava vazia, e a porta dos fundos, arrombada. O pânico tomou conta dela. Sem pensar, saiu correndo pelas ruas escuras, o coração martelando no peito. A cada esquina chamava por ele, ofegante. Quando parou por um instante para recuperar o fôlego, notou algo no chão. Gotas de sangue. Seguiu o rastro, o medo crescendo a cada passo. E então o viu. Kwon Chai-woo estava parado no meio da rua, o corpo coberto de sangue, segurando um frango morto que ele aparentemente havia matado. A dentadas. Lee Yeon congelou. Os olhos arregalados, o coração travado. Ele levantou a cabeça e a olhou, como se fosse a primeira vez que a via. Onde... onde você estava? Perguntou a voz rouca e confusa. Seu rosto... é a única coisa que eu consigo lembrar. Por que a porta do quarto estava trancada? Ela tentou manter a calma, mesmo tremendo por dentro. Às vezes o cérebro prega peças, sabe? Principalmente depois de 2 anos em estado vegetativo. Engoliu seco. Eu sou sua médica, Kwon Chai-woo. Tudo isso não passa de um sonho. Volte para casa comigo, por favor. Ele olhou para o frango ensanguentado nas próprias mãos e o deixou cair. Um sonho, hein? Murmurou. Pode ser. Faz sentido. Nem sei como ainda tô de pé. E, durante todo esse tempo, dormindo, eu só tive sonhos inapropriados com você. As palavras dele a deixaram sem reação. Enquanto mais ele falava, mais Lee Yeon sentia o peso daquela mentira crescer. Era um caminho sem volta. Qual é o seu nome mesmo? Perguntou. Lee Yeon. Respondeu, a voz trêmula. Ele sorriu de leve. Não me abandone, Lee Yeon. Isso também está na lei agora. Meu sangue ferve só de pensar em você me abandonando. Ela respirou fundo, tentando não demonstrar medo. Vamos para casa, Chai-woo. Por favor. Ele inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. A nossa casa de recém-casados, certo? Lee Yeon apenas assentiu. Não havia mais como voltar atrás. A mentira que começou por medo. Agora era a única coisa que a mantinha viva. Quando finalmente chegaram em casa, Lee Yeon estava exausta. Não apenas por ter ajudado Kwon Chai-woo a chegar ali, mas também pelas perguntas intermináveis que ele fazia durante o caminho. Ele parecia uma criança curiosa e, ao mesmo tempo, um homem imprevisível. Depois que tomou um banho, Lee Yeon se aproximou com o kit de primeiros socorros. As mãos dele estavam cobertas de pequenos cortes e machucados. Enquanto passava o antisséptico, sentiu o olhar dele sobre ela o tempo todo. Assim que terminou, estava pronta para sair do quarto. A voz dele a fez parar. Já que somos casados,
Ele disse com naturalidade. Por que não dormimos juntos? Li Yeon congelou. O rosto imediatamente ficou vermelho, o coração disparando, sem saber o que responder. Mas Kwon Chai-woo continuou. É por minha causa, não é? Perguntou em tom baixo. Porque eu não sou mais o mesmo homem que você se lembra? Ela pensou rápido e respondeu. Sim, é por isso. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, suspirou e disse com voz calma. Eu prometo que não vou te ameaçar, nem te machucar, nem te obrigar a nada. Levantou os olhos para ela. Só dorme comigo. Leon não via outra escolha. Quando se deu conta, já estava na mesma cama ao lado dele. O coração dela batia forte. Mas Chae-woo parecia tranquilo, olhando para ela. Como era a nossa dinâmica? Perguntou. Na cama, quero dizer. Lee Yeon engoliu em seco que mesmo aos 32 anos nunca tinha feito nada do tipo, tentando manter o controle. Era horrível. Respondeu, tentando soar natural. Ele ficou surpreso. Horrível? Sim, mas para mim era um ponto positivo, disse ela, tentando parecer confiante. O que me atraía em você era o seu jeito monástico, ele falou. Monástico? Tipo um monge? Exatamente, respondeu. Um monge. Kwon Chai-woo ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. Ela desejou com todas as forças que ele caísse em um sono profundo e que aquela noite terminasse sem sangue. Na manhã seguinte, assim que abriu os olhos, Lee Yeon levou um susto. Kwon Chai-woo estava deitado ao lado dela. Acordado, a encarando em silêncio. Ela se levantou num pulo, o coração acelerado. Por que você não está dormindo? Perguntou confusa. Sem saber o que fazer, decidiu chamar o médico. Algum tempo depois, o médico terminou de examiná-lo e, com expressão cautelosa, disse: Não posso dar uma conclusão exata. Talvez ele volte a ter um sono profundo amanhã. Mas não é garantido. O ambiente da casa pode ter desbloqueado algo. Antes que Lee Yeon pudesse responder, Chae-woo comentou com a maior naturalidade. Nós dormimos na mesma cama. O médico olhou para os dois e respondeu, anotando algo em sua prancheta. Nesse caso, seria bom que continuassem assim. Dormindo juntos, quero dizer. Isso pode ajudar a acompanhar a evolução da hipersonia. Lee Yeon ficou sem reação. Mais tarde, já sozinha no primeiro andar, ela só conseguia pensar em como contaria aquilo para Shuja. Quando finalmente contou, Shuja explodiu. Você enlouqueceu? Gritou furiosa. Escondendo um assassino? Antes que Lee Yeon pudesse responder, Shuja lhe deu uns tapas, transtornada. Eu não quero ter nada a ver com isso, ouviu? Nada! Mas antes que pudesse continuar, uma voz masculina ecoou atrás delas. Yeon? Lee Yeon se virou. Kwon Chai-woo estava ali, de pé, olhando para ela. Shuja ficou sem palavras por um instante. O rosto dele, limpo e arrumado, parecia o de um modelo. E sem conseguir disfarçar, ela deixou escapar. Meu Deus! Meu genro e tão bonito! Logo estavam todos sentados no sofá. Posso sentar ao lado da minha esposa? Perguntou Chai-woo. Lee Yeon sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Temendo que ele interpretasse mal qualquer hesitação, praticamente se teletransportou para o lado dele. Shuja observava em silêncio, percebendo que a amiga estava completamente presa naquela situação, sem saída possível. Lee Yeon tentou disfarçar, forçando um tom leve. Só para esclarecer, Chai-woo. Shuja não é minha mãe de verdade. Ela riu nervosamente. Nós nos conhecemos há 15 anos, então somos só grandes amigas. Ele respondeu. Desculpe, eu só estava tentando ser educado. Logo vou me lembrar de tudo. E serei o marido perfeito. Lee Yeon o olhou por um momento e disse em tom baixo. Kwon Chai-woo. Você não precisa ter pressa. Ele abaixou a cabeça e respondeu.
Me chama só de Chei Wu, por favor. Fez uma pausa e acrescentou com sinceridade. Eu sou um homem limitado, e no momento, o único rosto que existe na minha cabeça é o seu. Se até isso me tirarem, eu posso acabar me tornando um péssimo marido. O silêncio tomou conta da sala. Chujá observava os dois com o coração apertado. No fundo, o que mais a preocupava era quem ele realmente era. Já era tarde da noite quando Li Yeon, exausta, se jogou na cama. Passar o dia inteiro ao lado de Kwon Chai-woo estava acabando com as forças dela. Ele simplesmente não desgrudava. Queria estar com ela o tempo todo, como se temesse que ela desaparecesse. Deitada, ela pensou melhor sobre a recomendação do médico. Dormir juntos, murmurou baixinho. Aquilo não estava no contrato que assinara com o irmão dele. E, sinceramente, não havia motivo algum para seguir aquilo à risca. Mesmo assim, uma dúvida atravessou sua mente. Será que ele conseguiria dormir sozinho? Seu plano era simples: trancar a porta. Mas logo lembrou que ele quebrava portas como se fossem feitas de papel. Além disso, fazia flexões e se movia com uma força impossível para alguém que passou 2 anos em estado vegetativo. Li Yon suspirou, puxou a coberta até o queixo e se enrolou nela, tentando relaxar. Mas então, ouviu o som da maçaneta. Yeon? A voz dele ecoou do outro lado da porta. Eu fico perdido sem você. O coração dela parou por um instante. Segundos depois, o silêncio. Com cuidado, ela se levantou e se aproximou da porta, encostando o ouvido. Tudo parecia quieto. Até que ele voltou a falar, a voz baixa, quase um sussurro. Eu consigo sentir o seu cheiro. É como grama molhada. Isso é mesmo um sonho? Ou eu estou enlouquecendo? Lee Yeon fechou os olhos, tentando manter a calma. Eu estou... de toalha. Mentiu rapidamente. Agora não é um bom momento para conversar. Do outro lado, silêncio. Então ele respondeu com um tom triste. Desculpe por incomodar você. Os passos dele se afastaram lentamente. Lee Yeon continuou parada diante da porta, confusa. Como ele conseguia quebrar todas as portas da casa como se fossem nada? Mas essa, tão frágil, ele não conseguiu abrir? Uma semana depois, a rotina parecia, enfim, ter voltado ao normal. Shujá, porém, não conseguia parar de encará-lo toda vez que o via o achando muito bonito. Temendo que Kwon Chai-woo acordasse e percebesse algo, Lee Yeon praticamente expulsou Shujá do quarto naquele dia. E por um breve momento, tudo pareceu voltar ao que era antes. Mas no fundo, Lee Yeon sabia. A calmaria nunca durava muito tempo. A cena se abre em meio à escuridão. Uma garotinha está sentada sozinha, chorando. Diante dela, uma pilha crescente de papéis. Cada um com a mesma frase rabiscada com força. Eu não deveria ter nascido. Ela escreve sem parar, lágrimas caindo sobre o papel, até que a pilha se torna alta demais e desaba sobre ela, engolindo-a por completo. Lee Yeon acorda gritando. O coração disparado, o suor frio colando seu pijama à pele. Por um instante, não sabe onde está, até perceber que está em seu quarto. Mais uma vez, aquele dia havia chegado. Seu aniversário. A porta se abre de repente. Shujá entra, assustada. O que foi, menina? Eu ouvi um grito. Lee Yeon responde. Não foi nada, senhora Shujá. Só um pesadelo. Ela se levanta, evitando o olhar da mulher, e segue direto para o banheiro para tomar um banho. A cena corta. Lee Yeon entra numa pequena peixaria do bairro. O dono, ao vê-la, suspira pesado. Ah, não. De novo não, Lee Yeon, diz ele. Eu já sei do que vai reclamar. Ela o encara firme. A árvore em frente à sua loja está morrendo. Você anda jogando água salgada nas raízes. O homem revira os olhos e a empurra de leve para fora. Isso é um comércio, não um jardim.
Os dois começam a discutir em plena calçada, como sempre. Era um tipo de briga que o bairro inteiro já conhecia. Mais tarde, a noite já havia caído. A casa estava mergulhada no breu, e Lee Yeon, exausta, permanecia sentada sozinha na sala. Tudo parecia quieto demais. Uma semana inteira de tranquilidade. Era bom demais para ser verdade. Então, ouviu algo. Um ruído vindo do andar de cima. Quando se aproximou do Kwon Chai-woo, o viu, chorando. Ele tremia, a voz embargada, murmurando palavras desconexas. Por favor, me escondam. Não deixem eles me acharem. Leon se aproximou lentamente e se sentou ao lado dele. Sem dizer nada, passou a mão em seu rosto, limpando as lágrimas que escorriam. Por um instante, o medo desapareceu. Tudo o que restou foi compaixão. Ela o observou dormir de novo, o rosto ainda tenso, e se perguntou o que ele teria passado antes de acabar ali. O que teria transformado aquele homem em algo tão quebrado? Então, silenciosamente, se deitou ao lado dele. Não queria passar mais um aniversário sozinha. Fechou os olhos e pensou que, talvez, naquele ano, o presente mais precioso fosse simplesmente não estar só. Na manhã seguinte, Kwon Chai-woo sentiu o corpo pesado, como se o sono tivesse drenado todas as forças. Abriu os olhos devagar, e ao virar o rosto, seu coração disparou. Lee Yeon estava ali, dormindo tranquilamente ao seu lado. Por um momento, esqueceu de respirar. O único rosto que sua mente guardava era o dela. E achava um desperdício cada segundo em que não podia olhar para aquela expressão calma e serena. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida o atormentava. Por que ela sempre o olhava com medo? Por que parecia desconfortável ao seu lado? E por que não havia um anel em seu dedo? Nem uma única foto de casamento pela casa. E acima de tudo, por que a porta do quarto vivia trancada? Antes que pudesse pensar mais, ela começou a despertar. Lee Yeon abriu os olhos lentamente e, ao notar o olhar fixo dele, se sentou num pulo. Chae-woo também se endireitou na cama, com um sorriso leve. Por quanto tempo eu dormi desta vez? Perguntou curioso. 8 dias, respondeu ela, ainda um pouco sem jeito. Ele assentiu devagar, o olhar suave. Então, todas as minhas manhãs estão nas suas mãos. Fez uma pausa, depois acrescentou. Gostaria que ficasse ao meu lado todas as noites. Não quero mais dormir em camas separadas. Lee Yeon ficou muda, sem saber o que responder. Antes que pudesse dizer algo, a cena corta para o jardim da casa. Shuja, impaciente, observava a jovem. Vai vestida assim para uma reunião tão importante? Perguntou, franzindo o senho. Lee Dion suspirou, ajeitando a camisa simples. Não me importo com isso. O que importa é que nunca deixei uma árvore morrer. Shuja arqueou uma sobrancelha. Que belo discurso! Murmurou com ironia. Mas talvez queira repetir isso quando virem o novo rosto do hospital. Lee Yeon franziu a testa, confusa. Novo rosto? A porta dos fundos se abriu, e Kwon Chai-woo apareceu. Roupas novas, cabelos cortados, um homem completamente diferente. Por um segundo, Lee Yeon ficou sem ar. O rosto dela corou instantaneamente. Você também está indo? Gaguejou, nervosa. Não quer descansar mais um pouco? Ele a encarou, desconfiado. Está com medo de que eu cometa algum erro lá fora? Ela balançou a cabeça depressa. Não é isso. É que... Respirou fundo, sem saber o que dizer. Lá fora é perigoso. E eu tenho medo das outras mulheres tentarem te... pegar. As palavras escaparam antes que ela percebesse. O rosto de Chae-woo ficou completamente vermelho. Então, ele murmurou com um sorriso tímido. Você quer me esconder só pra você? Lee Yeon abaixou a cabeça envergonhada. Só quero que fique em casa.
Ele se aproximou, inclinando-se ligeiramente. Se for assim, então você também deveria ficar aqui comigo. Por um instante, o silêncio se instalou. Mas logo ele sorriu de leve e completou. Não se preocupe. Lá fora, eu farei tudo o que você mandar. Chu Já observava os dois. E pouco depois, os três seguiram juntos, rumo à reunião no grande jardim botânico. Logo, eles chegaram em um enorme hotel, o Huaido, e rapidamente chamaram bastante atenção, até porque era uma indústria completamente dominada pelos homens. Yeon estava completamente perdida em seus pensamentos, até Chai Woo segurar sua mão. Eles conversaram por um breve momento, até Yeon escutar alguém anunciando que logo a reunião começaria. Durante a reunião, todos ficam completamente encantados de como seria esse grande jardim botânico. Mas havia um pequeno detalhe. Alguns ficam revoltados quando descobrem que seria uma licitação pública, que é quando o governo faz uma espécie de competição entre empresas para escolher quem oferece o melhor qualidade, de forma justa e transparente. Explicaram também que, como seria tipo um torneio, tudo seria gravado e o vencedor ganharia um contrato de 10 anos. Mas isso deixa Yeon completamente apreensiva. A cena já muda para ela sentada na recepção, sem sequer querer tentar competir com as outras empresas, e com medo de que esses vídeos parassem na TV. Mas logo um homem se aproxima. Seu nome era Jo Gyong-cheon, e era o diretor do hospital Dongseo, e foi superior da Yeon antes de ir para Hwaido. Ao seu lado estava Hwang Jo-yoon, mas Yeon não fica muito animada em vê-lo, até porque, durante seu estágio com Jo Gyong-cheon, Hwang Jo-yoon a perseguia, com olhares persistentes e palavras que a analisavam como se fosse um objeto. Mas ela precisava cumprir horas no estágio para abrir seu próprio hospital. E quando denunciou o que estava acontecendo, foi ela quem acabou mandada embora, em vez dele. Jo Gyong-cheon então chama Shuja para caminharem um pouco enquanto os outros conversam. Quando o esquisito tenta tocar nela, Chai-woo a puxa, fazendo-a se sentar novamente, e a abraça dizendo estar nervoso e perguntando se ela conhecia aquele homem antes da perda de memória. Hwang Jo-yoon, praticamente tremendo de raiva, pergunta quem seria ele. Yeon fica completamente nervosa e acaba dizendo que Chai-woo era o homem com quem moravam. Hwang Jo-yoon fica em choque, entendendo na hora que eles são casados. Yeon fica completamente nervosa. Não pensou que ele entenderia tão rápido. Quando Chai-woo reforçou dizendo que estavam casados, Hwang Jo-yoon explodiu e começou a exigir a certidão de casamento deles, dizendo que era impossível ela estar casada, que somente ele a queria, e mais ninguém. Yeon o corta, dizendo que as coisas mudaram. Agora ela estava casada e tinha seu próprio hospital. Ele, porém, fica vermelho de raiva, e antes que diga algo, Chai-woo o interrompe, mandando que pare de chamar Yeon tão informalmente, ou, caso contrário, o mataria. Mas Yeon agarrou a mão dele, nervosa por achar que ele pudesse fazer algo, e o tirou dali às pressas. Do lado de fora, ela pergunta por que ele disse aquilo sobre matar Hwang Jo-yoon. Mas Chai-woo diz que seu sangue fervia só de ver como ele falava com ela, e também porque podia sentir como se ela estivesse segurando o choro. Durante o trajeto para casa, ela já está decidida a não deixar suas emoções transparecerem novamente. Já em casa, ela está decidida a participar da licitação pública e quer superar o hospital do Jogyeong-cheon, e obviamente Chu-ja a apoia totalmente. Mas logo Chu-ja vai embora para casa. Nesse momento, Chai-woo conta que sente que não está ajudando muito, mas ela dá um pequeno sorriso e fala que ele ajudaria muito só vendo coisas boas e bonitas. Mas ele sorri e começa a encarar ela. E antes que ela pudesse reagir, ele pede para dar banho nela. Ela fica em choque. Depois de muita insistência, ela cedeu, mas ele podia somente esfregar as costas dela. Enquanto lavava suas costas, ele notou algumas cicatrizes e perguntou como ela conseguiu aquilo. Mas, cabisbaixa, ela respondeu que tinha sido a família dela e que estava tudo bem, que devia haver um motivo, e quem ama demais faz isso. Mas isso o acerta em cheio.
Ele começa a pensar em todas as vezes em que ela ficou na defensiva com ele, nas reações, em como não gostava de ter relações mais íntimas. Então ele achou que, antes de perder a memória, ele a agredia. Mas ele então continua lavando as costas dela, disposto a ser um marido melhor, enquanto Yeon estava perdida em pensamentos. Quando criança, ninguém nunca tinha se importado tanto com ela. Após o banho, já estava deitada completamente relaxada. Até mesmo dividir uma cama com um cara que quase a matou não parecia grande coisa. Mas então, ela se levantou rapidamente, lembrando da parte em que ele quase a matou, e que não poderia baixar a guarda, começando a bater na própria cabeça para recuperar o juízo. Muito preocupado, Chai-woo segurou a mão dela, pedindo para que não fizesse isso. Yeon virou o rosto para não se deixar levar pela beleza dele. Mas ele tocou seu rosto, fazendo-a olhar para ele, e então começou a fazer um chupão em seu pescoço. Ela pediu para ele parar, mas parecia que ele não estava escutando. Isso era um dos efeitos colaterais que o médico esqueceu de falar para ela. Que ele sentiria muito desejo. Mas ele parou no momento em que ela perguntou se ele havia recuperado a memória. Ele se afasta e começa a pedir desculpas, dizendo que seria melhor eles dormirem separados como forma de punição para ele, e que, se fosse necessário, ficaria 2 meses sem comer, e que ela não precisaria acordá-lo até ela se sentir melhor. Ela vai atrás dele, mandando-o parar, mas com os olhos cheios de lágrimas ele pede para ela não se aproximar. Caso contrário, não conseguiria se controlar. E assim, por conta própria, ele caiu em um sono profundo pela terceira vez. A cena já corta para uma criança entrando no hospital da Yeon. Enquanto ela estava no escritório vendo qual seria a primeira disputa do projeto Hwaidome para o contrato no Jardim Botânico, a criança entrou em seu quarto e começou a descrevê-lo como um homem de boa aparência e físico. Mas Yeon se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo ali. Lee Gil-bik tinha 7 anos e era um médico de insetos não oficial do hospital. Não recebia cuidados adequados em casa e visitava o hospital com frequência. Yeon pediu para ele não entrar naquele quarto, pois era perigoso. Enquanto abria as cortinas, conversava tranquilamente com o garoto, até se assustar com o inseto na janela dela. Já do lado de fora, ela mandou ele ir embora, caso contrário chamaria a polícia. Mas ele não se importou e perguntou se o garoto era filho dela. Obviamente, ela respondeu que isso não era da conta dele. Ele então começou a murmurar que ele a controlava e que, se tirasse os olhos dela por 1 minuto, ela já ficava assim, totalmente confiante. Yeon então o interrompeu e mandou que não aparecesse mais na casa dela, ou então mandaria seu marido acabar com ele, e fechou a porta sem esperar resposta. Dias depois, a polícia dizia que não podia fazer nada, mas Yeon rebateu que não era coincidência encontrar o mesmo cara 3 ou mais vezes todos os dias, sem contar as rosas que apareciam em frente à sua porta e o constante pressentimento de estar sendo vigiada. Mas a polícia respondeu que era só um pressentimento e que não iriam fazer nada. Ela ficou em choque, vendo que não podia recorrer nem à própria polícia. A cena já mostra ela olhando para Chai-woo, pensando em usá-lo para se proteger. Chuja pede para ela ter cuidado. Ele não era mais o mesmo homem que conheceu. Era um vaso vazio. E ela poderia enchê-lo como quisesse, mas ele também podia recuperar suas memórias e terminar o serviço. Mais tarde, enquanto ela trabalhava, pensava se valeria a pena. Sabia que Chai-woo daria um ponto final naquela situação. Precisava confiar no homem que ele é agora, não no homem que ele já foi. Já era por volta da meia-noite quando ela estava indo colocar o lixo para fora, mas ao olhar para a janela viu aquele homem nojento a observando. A cena corta abruptamente para Chai-woo acordando com lágrimas nos olhos. Ao olhar para o lado, viu Yeon deitada ao lado dele. Com um sorriso, perguntou como ela estava, mas então os olhos dela se enchem de lágrimas. Preocupado, ele pergunta o que estava acontecendo. Yeon então desabafa que estava tentando fazer tudo sozinha e que já tinha até mesmo pego as digitais dele na janela. Com calma,
Chai-Woo pede para ela explicar exatamente o que estava acontecendo, e Yeon conta como estava sendo perseguida e assediada por aquele cara. Por um segundo, ela acha que ele vai julgá-la por estar usando ele, mas ele a abraça com fúria nos olhos, dizendo que vai resolver tudo. Mas Yeon responde que já capturou o inseto. Já do lado de fora, o inseto estava completamente amarrado. Chae-Woo a elogia por tê-lo prendido com perfeição. Quando Chae-Woo pede para ela entrar, dizendo que ele iria cuidar daquilo, ela apenas pede para que ele não mate o inseto. Ele dá um sorriso, pedindo para ela não se preocupar com isso. Quando ficam sozinhos, aquele brilho nos olhos de Chae-Woo some totalmente. Ele então agarra o rosto dele e diz que o levaria até em casa, pega-o pela gola da camisa e o arrasta até a casa da frente. Hwang Jo-yoon fica em choque, se perguntando como ele sabia. Mas Chae-Woo explica que da primeira vez que viu a casa em frente, a primeira coisa que passou em sua mente foi que, se ele quisesse ter qualquer relação íntima com Yeon, a casa da frente poderia ver tudo. Enquanto entravam, Hwang Jo-yoon começou a se debater. Tinha quase certeza de que, se passasse por aquela porta, morreria. Ao olhar para o lado, viu um homem vindo em direção, mas o homem ignorou completamente a cena diante dele e apenas entrou em sua casa. Mas esse homem não era alguém qualquer. Era Beom-hee, um dos homens que trabalhavam para o irmão de Chae-Woo, e estava morando ali havia cerca de 2 anos, vigiando cada passo deles. No dia seguinte, eles têm uma rotina normal, limpando a casa e cuidando do jardim. Em certo momento, Chae-Woo pega um punhado de flores e pergunta se ela já havia experimentado o néctar de uma flor antes. Com inocência, ela afirma que sim, algumas vezes quando era criança. Então, ele pede para ela mostrar como fazia. Enquanto ela demonstra, ele apenas a observa atentamente, como um animal observando sua presa. Quando percebeu, eles já estavam se beijando dentro de casa. Mas, por algum motivo, a memória de uma família surgiu na mente dela, e Yeon começou a tentar afastá-lo. Porém, no movimento, os dois acabaram caindo no sofá. Quando Yeon disse que não queria seguir adiante, ele parou no mesmo instante. A levantou e arrumou suas roupas. Com um sorriso, disse que ia terminar de arrumar o quintal. Quando ficou sozinha, ela se perguntou que sentimento era aquele que nunca havia sentido antes. Mais tarde, à noite, ela mal conseguia olhar nos olhos dele depois do que aconteceu mais cedo. Durante a madrugada, acordou com ele chorando e decidiu procurar uma música clássica para ajudá-lo a dormir melhor. No andar de baixo, começou a procurar um DVD e pesquisar o nome da música, mas isso lhe trouxe uma breve memória de uma mulher a ensinando a tocar um instrumento. Já no quarto, quando a música começou a tocar, ele parou de chorar imediatamente, conseguindo assim ter uma noite de sono profunda e tranquila. Dias depois, teve início a primeira fase do projeto Hwaidome. A tarefa consistia em cuidar de uma árvore com mais de 30 metros de altura, sem o auxílio de escadas ou andaimes. Os participantes deveriam subir apenas com a própria força. Lee Yeon estava determinada. Não admitia a possibilidade de ser desclassificada antes mesmo de enfrentar o hospital de Jo Gyeong-cheon. Quando foi pedir uma corda a Chae-Woo, ele se recusou de imediato. Tinha medo de que ela caísse e se machucasse. No entanto, após muita insistência e depois de Yeon explicar que seria eliminada antes mesmo de tentar, ele cedeu, ainda que com grande receio, prendendo a corda ao equipamento de segurança dela. Já no alto da árvore, Yeon tentou firmar o pé em um galho, mas o musgo escorregadio fez com que ela perdesse o equilíbrio. Quando percebeu, estava prestes a cair. Antes que o pior acontecesse, Chae-Woo a segurou a tempo. Assim que se recompôs, Yeon começou a repreendê-lo, irritada por ele ter subido sem nenhum equipamento adequado. Chae-Woo, porém, apenas sorriu e encostou a cabeça em seu ombro, observando o quanto ela parecia preocupada com ele. Sem prolongar a discussão, colocou-a nas costas e começou a saltar de galho em galho. Pediu que ela lhe entregasse a serra e o orientasse enquanto ele cortava. Poucos minutos depois, ainda com Yeon apoiada em si, conseguiu concluir a tarefa,
garantindo ao Hospital Spruce a vitória naquela etapa. Mais tarde, todos estavam reunidos em um restaurante. Shuja não parava de comentar que Chai-Woo havia subido na árvore como um verdadeiro leopardo. Tentou agradecê-lo por ter salvado Yeon e insistiu em colocar mais bebida em seu copo. Yeon imediatamente impediu, temendo que ele se lembrasse da vida passada. Disse que beberia por ele, sem perceber que não tinha resistência alguma ao álcool. Logo se sentiu nas nuvens. Quando despertou, percebeu que Chae-Woo a carregava de volta para casa. Aproveitando o momento, ele resolveu esclarecer dúvidas que o atormentavam, perguntando se havia sido um marido agressivo no passado. Ao ouvir Yeon confirmar que ele já a havia machucado, sua expressão se tornou sombria. Sentiu raiva do homem que fora, mas decidiu usar aquela segunda chance para se tornar um marido melhor. No dia seguinte, Yeon acordou com uma ressaca terrível e sem se lembrar de como havia chegado em casa. Ao notar o som do chuveiro ligado, estranhou. Chae-Woo costumava tomar banho apenas à noite. Também percebeu que alguém havia trocado suas roupas. Quando ele saiu do banheiro, com apenas uma toalha enrolada na cintura, Yeon chegou a pensar que algo tivesse acontecido na noite anterior. Percebendo o nervosismo dela, Chae-Woo esclareceu rapidamente que ela mesma havia trocado de roupa. Antes que ela pudesse suspirar aliviada, ele contou que se lembrara de parte do passado. Ajoelhou-se diante dela e disse que aquele antigo marido havia morrido. O homem à sua frente seria alguém novo, disposto a amá-la de verdade. Mais tarde, enquanto comiam, Chae-Woo perguntou se havia outro médico no hospital. Yeon se assustou só de imaginar uma criança e Chae-Woo no mesmo ambiente e respondeu que existia, sim, um médico especializado em insetos, embora ele quase não aparecesse por causa da escola. Chae-Woo supôs então que fosse um professor. Alguns dias depois, esse encontro finalmente aconteceu. Ao vê-lo, Chae-Woo se levantou e perguntou quem ele era. Gil-beak se apresentou rapidamente e, em seguida, abaixou-se para retirar um enorme livro da mochila. Começou a explicar, animado, sobre o lêmure de cauda anelada e como o animal liberava odores para atrair fêmeas. Apontando para Chae-Woo, afirmou que ele também estava exalando um cheiro semelhante. Antes que a conversa avançasse, Yeon apareceu chamando Gil-beak. Após as apresentações formais, Gil-beak segurou a mão de Chae-Woo e afirmou que a partir daquele momento ele seria seu assistente. Mais tarde, durante o trajeto de volta, Yeon tentou explicar que Gil-beak era uma criança extremamente determinada quando colocava algo na cabeça. Foi então que Chae-Woo mencionou que precisava de um documento de identidade. Yeon freou o caminhão abruptamente. Antes que ela se machucasse, ele assegurou. Tentando disfarçar o nervosismo, Yeon perguntou por que ele queria uma identidade. Chae-Woo explicou que pretendia procurar um emprego para ajudá-la com as despesas. Yeon temia que isso dificultasse ainda mais o controle da situação. A cena então mudou para Yeon conversando com um médico no hospital, comentando sobre os possíveis sintomas de Chae-Woo. Apesar de o diagnóstico chegar tarde, ela já havia presenciado todos os sinais. Mais tarde, enquanto cuidavam de algumas árvores, Chae-Woo percebeu que Yeon caminhava mais rápido e parecia fechada. Ao perguntar se havia feito algo errado, ela, pensando com ela mesma, não estava com raiva, mas se sentia culpada. Passou a acreditar que o comportamento dele não vinha das mentiras, mas da doença. Tomada pela culpa, começou a bater na própria cabeça, até ser impedida por Chae-Woo. Nesse momento, ele ouviu um barulho. Ao virar o rosto, avistou um javali vindo em sua direção. Agarrando Yeon, mandou que ela subisse em uma árvore. Em seguida, pegou um machado e improvisou uma lança, preparando-se para enfrentar o animal. Algum tempo depois, Chae-Woo conseguiu lidar com o javali. Eles retornaram ao hospital, onde o médico fez um curativo rápido, já que os ferimentos não eram graves. Quando ficaram a sós, Chae-Woo questionou como Yeon conseguia ter um médico particular que atendia prontamente com apenas uma ligação.
Ela explicou que alguém da família dele ajudava a manter o médico, que frequentava a casa deles havia 2 anos. Apesar da explicação, Chai-woo demonstrou ciúmes ao imaginar outro homem entrando e saindo da casa enquanto Yeon ficava sozinha. Pediu desculpas pelo comportamento e reconheceu que estava criando histórias em sua cabeça. Logo depois, surgiu Ju Dong-mi, do Centro de Resgate da equipe de mamíferos. Ela foi agradecer por Chai-woo ter capturado o javali que vinha atacando pessoas na região. Yeon percebeu imediatamente o interesse da mulher por ele. Antes que se desse conta, Ju Dong-mi já havia pedido o número de telefone de Chai-woo. Yeon interveio, explicando que ele ainda não tinha celular. Aproveitando a deixa, Ju Dong-mi perguntou qual era a relação entre eles. Yeon respondeu rapidamente que Chai-woo era seu funcionário e entregou um cartão de visitas. Enquanto observava a da mulher se afastar com seus colegas, Yeon percebeu o incômodo de Chai-woo, que passou por ela visivelmente chateado por ter sido apresentado daquela forma. A viagem de volta foi marcada por um silêncio pesado. Em casa, Chai-woo começou a tirar a roupa e pediu que Yeon lhe desse banho. Quando ela entrou no banheiro, encontrou-o sentado na banheira ainda vestido. Ele explicou que suas mãos doíam demais para tirar a roupa sozinho. Assim que Yeon se aproximou, ele a puxou para dentro da banheira, encurralando-a. Questionou por que ela parecia querer se livrar dele, oferecendo-o a outras pessoas, e afirmou que, antes de descartá-lo, ela deveria ao menos experimentá-lo. A cena seguinte mostrou o médico tentando digitar a senha que dava acesso direto ao quarto de Chai-woo. Ao entrar, encontrou-o embalando Yeon entre os lençóis. Em seguida, levou-a para o primeiro andar da casa. Chai-woo se mostrou incomodado ao descobrir que o médico tinha a senha da porta dos fundos, enquanto ele não. Yeon tentou mudar de assunto, dizendo que ele precisava se recuperar logo para decidir se queria mantê-lo. Com um sorriso determinado, Chai-woo afirmou que se recuperaria o mais rápido possível. Enquanto isso, em outro lugar, Hwang Jo-yoon, completamente acabado, foi encontrar alguém a mando de Jo Gyong-cheon. Ao chegar, reconheceu imediatamente Beom-hee, que lhe entregou uma pasta contendo todos os seus antecedentes criminais. Jo-yoon entrou em choque, acreditando que Jo Gyong-cheon tivesse apagado seu passado. Beom-hee o advertiu a não se envolver novamente com o jovem mestre e pediu que se mantivesse discreto, afirmando que aquela era uma mensagem do diretor Kwon. Jo-yoon então se lembrou de uma conversa antiga com Jo Gyong-cheon, na qual ele dizia que deveria retribuir o favor da família Kwon, responsável por ajudá-lo a se tornar professor. Enquanto isso, Kwon observava uma fotografia de Yeon, intrigado com o que ela havia feito. Você que tá vendo isso até o fim, obrigada por estar aqui. Me acompanha pra gente seguir crescendo juntinhos.